Olá, eu quero saudar a todos e todas com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Quero dar as boas-vindas para participar deste culto que é em louvor, em gratidão, em adoração ao nosso Deus, culto também de pregação da palavra de Deus, e que mesmo acontecendo aqui no ambiente virtual, nós cremos que é um canal, que é um instrumento, que é um ambiente para que Deus possa manifestar graça, bênção e propósito em cada uma das nossas vidas. E para começar, então gostaria de convidar para abrirmos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo 119, e vamos acompanhar a leitura do versículo 97 até o versículo 104, que diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. É a palavra de Deus e a palavra que ressalta o valor dos ensinos, o valor dos mandamentos, dos estatutos, o valor de toda a lei de Deus. E diz que a pessoa que se apega à lei de Deus, a pessoa que cumpre, que guarda, ela é mais sábia que os mestres. Ela é mais sábia que as pessoas idosas. Porque a lei de Deus, porque os ensinamentos de Deus fazem a diferença. E ele diz também que quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Que nós possamos sim ter prazer na lei de Deus, que nós possamos sim observar e guardar a lei de Deus. Eu quero convidar para nós cantarmos juntos o hino de número 315 do Inário Evangélico, Crer e Observar, que também nos convida, também nos chama a nos posicionar quanto à lei de Deus, quanto aos ensinamentos. Diz assim: crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos cantar e vamos louvar a Deus através do hino 315 aqui do nosso Inário Evangélico. Cantemos louvando e adorando ao nosso Senhor. Observar, o que nos ouvir.
Vamos orar neste momento. Querido Deus, nosso amado Pai, nós estamos na Tua presença. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor. O Senhor é que deu esta lei perfeita, os estatutos, os ensinamentos, ó Deus, os princípios que o Senhor estabeleceu, para que possamos, ó Deus, ter a nossa vida firmada neles, ó Deus. Nos abençoa, exalta, Senhor, o Teu nome, o Teu poder, acolhe as nossas vidas, ó Deus, na Tua presença, em adoração, em dedicação completa das nossas vidas, para que o Senhor possa nos alcançar, Pai, com graça, com bondade, com misericórdia e com o propósito que o Senhor tem. Abençoa cada vida, Senhor, que puder participar deste culto. Acolhe, Senhor, os corações, as mentes, acolhe, Senhor, a vida de todos os teus filhos e filhas. E abençoa, Senhor, com graça, com bondade e com misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós ainda vamos ler na palavra de Deus, agora no livro de 2 Timóteo, a segunda epístola de Timóteo, ou a Timóteo, né? No capítulo 3, nós vamos ler os versículos 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, o homem, nós sabemos também a mulher, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vemos aqui que esta carta pastoral também convida a permanecer na lei de Deus, permanecer naquilo que aprendemos e que desde a infância nós sabemos as sagradas letras. Está se referindo às mesmas letras que nós lemos lá no Salmo 119 e que nós também cantamos quando falamos sobre crer e observar tudo quanto Jesus ordenar, tudo quanto ele mandar. E agora, para que nós sejamos perfeitos, para que sejamos perfeitamente habilitados na presença de Deus, não que nós possamos ser perfeitos em nós mesmos, mas mediante a graça, mediante essa riqueza de ensinamento e de vida que Deus nos dá, nós podemos sim desfrutar de uma vida plena na presença de Deus. Então, convido você para orar, para falar com Deus sobre a sua vida, sobre os seus pecados, para confessar diante de Deus, clamar a misericórdia, clamar o perdão, clamar a graça, a bondade do nosso Deus. Em nome de Jesus, vamos fazer isto agora em oração. Pai Santo, Deus amado, Deus querido, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos reconhecendo que somos pecadores e pecadoras. Clamamos, ó Deus, a Tua misericórdia, clamamos a Tua graça, clamamos o Teu perdão, clamamos o renovo do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Especialmente pelas vezes em que nós deixamos de observar e de permanecer na Tua palavra e nos Teus ensinamentos, Pai. Sabemos, ó Deus, que aquilo que acontece muitas vezes é de errado, muitas vezes prejuízos, perdas, são também consequência, ó Deus, de coisas que fazemos, ó Deus, diferente daquilo que o Senhor nos ensinou. Tem misericórdia de nós, perdoa, Senhor, purifica, trata as nossas vidas e nos aperfeiçoa na Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda gostaria de repetir os versículos 16 e 17 aqui da carta a Timóteo, no capítulo 3. Versículo 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que nós sejamos assim, que nós vivamos assim, que nós busquemos cada dia viver desta maneira, nesta condição de perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, conforme é a vontade do nosso Deus, conforme é o plano dele para as nossas vidas. Que Deus abençoe, que Deus confirme a sua graça e o seu perdão sobre nós. Quero convidar você para este momento de louvor, quando nós vamos acompanhar o cântico de louvor, para você render as suas ações de graças,
e também lembrar dos nossos compromissos, né? Da oferta, dos dízimos, da nossa presença, nossa frequência nos trabalhos da igreja, especialmente o culto pela manhã, nos domingos, às 9 horas, lá na rua Deputado Lacerda Franco, 318, e também às 10 horas nós temos a nossa escola dominical, sempre de portas abertas, sempre acolhendo as pessoas que desejam participar, e sempre um tempo muito abençoado, muito rico de aprendizado, especialmente para aprendermos, para conhecermos melhor a palavra de Deus e para que a possamos cumprir nas nossas vidas. Que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. E logo depois desse momento de louvor, nós teremos a ministração da palavra, que será feita pelo nosso pastor Mateus Bachega, e ele também dirigirá a parte final aqui do nosso culto. Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior,
Graça e paz, irmãos e irmãs. A reflexão dessa noite é baseada no texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 2 até o 9. A palavra diz assim: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Na nossa sociedade, a aparência é algo muito importante. A primeira impressão é fundamental para algumas profissões. E dentro da igreja acontece isso também. Nós muitas vezes olhamos para o nosso irmão e para a nossa irmã e julgamos ele pela aparência. E não existe problema em sermos diferentes. Mas o problema é quando a aparência ela se torna mais importante do que a essência. E esse problema não é algo tão novo assim, como nós vimos no texto bíblico. Para entender um pouco o texto bíblico, é importante a gente entender o contexto que a sociedade vivia. Para os israelitas judeus, existia uma ideia muito forte de pureza e impureza. É muito importante entendermos isso para depois entender muita coisa que acontece na Bíblia. Então, os judeus eram puros, já os gentios, os não-judeus, eram impuros. Então, se um judeu ou uma judeu se casasse com um gentil, ele se tornaria impuro, assim como seus filhos. Um homem, um judeu que não fosse circuncidado, também era impuro, assim como uma mulher no seu período menstrual. É por isso que Jesus causou tanto alvoroço, porque ele se misturava com todo mundo, como por exemplo a mulher samaritana, o endemoniado gadareno e vários outros. Já os romanos, que também conviviam ali naquela sociedade, eles seguiam o código de honra e vergonha, que era baseado no status, na autoridade e no respeito. E assim que era organizada a sociedade da época. Então, voltando para o texto bíblico que nós lemos, é muito mais fácil compreender depois disso. Então, de acordo com o que sabemos sobre judeus e sobre romanos, nós vemos que no texto Paulo se encaixava em todos os requisitos. Ele era um judeu legítimo, circuncidado, descendente da tribo de Benjamim, puro. Para os romanos, Paulo ele tinha status, ele tinha autoridade e ele tinha respeito. Ou seja, ele era um cidadão exemplar. Na visão humana, ele tinha tudo que alguém poderia querer. Na visão dos religiosos, ele era quase perfeito. Quando Paulo se encontra com Jesus, tudo isso perde valor, porque ele conhece o verdadeiro Deus, o verdadeiro amor, o verdadeiro evangelho. Como eu disse no começo, na nossa sociedade a aparência é algo muito importante. E eu não estou falando em aparência no sentido de beleza, mas daquilo que nós mostramos para os outros. Eu estou falando de exemplo, de falarmos uma coisa e fazermos outra, de pregarmos um evangelho, mas vivermos uma religiosidade. Jesus ele não veio criar uma religião, ele veio nos revelar o reino de Deus. Jesus ele não está preocupado com o seu modo de vestir ou com o seu modo de falar. Claro, regras são necessárias, até porque a natureza humana está corrompida. Nós somos egoístas e sem regras seria impossível vivermos em comunidade. Mas para Jesus, nada importa você seguir as regras se seu coração está longe dele. Presta atenção no que Paulo fala em 1 Coríntios 1,18. Eu vou ler na versão A Mensagem. A mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição, mas para quem está no caminho da salvação faz todo sentido. Está escrito: destruirei a sabedoria dominante. Mostrarei que quem se acha sábio é louco. Onde acharão alguém verdadeiramente sábio, educado e inteligente na época atual? Deus já não denunciou tudo isso como mera pretensão, palavras sem sentido?
O mundo, com sua sabedoria fantasiosa, nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus. Por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação acima de tudo, para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. Enquanto os judeus buscavam milagres e os gregos correm atrás da sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando Cristo, o crucificado. Os judeus o consideram uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo. Mas para nós, judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre e a sabedoria absolutos reunidos numa única pessoa. A sabedoria humana é quase nada comparado com o aparente absurdo de Deus. Toda a força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. Lembrem-se do que vocês eram quando foram chamados para essa vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e um novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Então não importa o que o mundo pensa de nós, nada disso importa para Deus. Nós precisamos buscar o verdadeiro evangelho, não um de fachada. Até porque a fachada de uma loja ela pode ser a coisa mais bonita. Mas se o atendimento for ruim, se não tiver produtos no estoque, ela não vai conseguir se manter. Jesus ele não quer mudar o meu estilo, a minha roupa. Ele quer mudar a minha natureza. Ele quer restaurar a pureza original. Nós precisamos entender uma coisa. Eu não permaneço em Jesus quando eu deixo de fazer algo. Eu permaneço em Jesus quando eu começo a fazer algo. Ter um relacionamento com Ele, com o Espírito Santo. O Evangelho ele é um convite para um encontro, mas esse encontro precisa gerar mudanças internas. O Evangelho ele trabalha de dentro para fora. É o Espírito Santo que vai revelando e nos moldando de acordo com a vontade dele. Uma das maiores tentações que enfrentamos é o de viver uma religiosidade de aparência, em vez de vivermos o verdadeiro Evangelho. Eu tenho certeza que para Paulo não foi nada fácil abrir mão de tudo aquilo que ele tinha conquistado para viver o Evangelho. Mas presta atenção no que ele diz. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes nada mais valem na minha vida, comparado ao alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Que possamos então viver confiando na justiça de Deus, buscando ser como Cristo, não nos preocupando com a lista de regras, com aquilo que a gente não pode fazer, mas buscando uma mudança interna, uma transformação, uma restauração da nossa pureza original. Que possamos buscar um relacionamento com Jesus e que esse relacionamento dê frutos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós entregamos as nossas vidas diante de Ti, Pai, e clamamos por uma mudança. Pai, nós não queremos ficar olhando para as pessoas e julgando elas pelas aparências, Pai. Pai, nós não queremos viver de aparência. Não queremos viver uma falsa religião, Pai. Nós queremos viver o verdadeiro evangelho, Pai, um relacionamento com o Senhor. Espírito Santo, esteja conosco e nos torne sensíveis ao seu falar e ao seu agir. Queremos estar contigo todos os dias, em todos os períodos. Fala conosco, Pai. Pai, nós entregamos os nossos corações, Pai. Estamos disponíveis à transformação, Pai. Nós clamamos pelo seu agir, Senhor. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja sobre as nossas vidas e sobre toda a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Tenha uma ótima semana, que nós possamos buscar por esse relacionamento com Deus, que
Que nós possamos buscar olhar além da aparência, olhar a essência e possamos viver o verdadeiro evangelho. Deus abençoe. Até domingo que vem.